Você já ouviu alguém dizer que não responde ao treino? Ou até mesmo você já disse isso pra si, que não tem genética e não responde ao treino? Será que realmente existem pessoas que fazem exercício e não colhem um benefício sequer dele? Isso é conceitualmente impossível. Bom, o nosso objetivo hoje vai ser corrigir esse erro conceitual e mudar esse paradigma sobre genética ruim. Pois o problema pode não ser sua genética, pode ser a forma como você está medindo ou aplicando esse tal estímulo. E isso vale tanto para o treino de musculação como qualquer outra modalidade esportiva. Esse termo, não respondedor ou genética que não responde, ficou popular muito nessa ciência da academia. O cara vai, treina tantas vezes por semana, há tantos anos e não tem resultado nenhum. E fala que é devido à genética dele. Porém, os estudos mostram grande variação individual. Algumas pessoas realmente respondem demais, enquanto outras parecem que não respondem absolutamente nada. E isso acaba gerando uma narrativa perigosa. Exercício não funciona para todo mundo. Porém, isso é mentira. O exercício, ele proporciona muitos benefícios. E esse não funciona geralmente está relacionado à metodologia aplicada. Uma metodologia imprecisa. Porque quando a gente estende a variação de avaliação, a gente vê algum benefício em alguma área. Então, o problema real está situado dentro do que pode ser o erro na medida, uma variável mal escolhida, uma dose insuficiente de volume, por exemplo, ou um estímulo mal aplicado. Perfeito, Emílio, mas o que é essa variação individual? Bom, genética, histórico de treino, estado fisiológico atual, e existem variações que são falsas, variações que não vão nos ajudar, como erro técnico de medida, variação biológica intraindividual. Muitos estudos não usam grupo controle adequado, não descontam erros técnicos, definem não resposta de formas diferentes. Então, parte dos não respondedores pode ser artefato estatístico. A não resposta, ela se deve a uma variável específica e não global. Como, por exemplo, o indivíduo pode melhorar o VO2 máximo dele, mas pode não melhorar a força máxima. Pode melhorar o limiar de lactato, mas não ocorrer de maior hipertrofia. Não melhora a variável X, mas acaba melhorando a variável Y. Pegou a visão? Então, quando a gente tem múltiplas variáveis sendo medidas, praticamente todos melhoram em alguma coisa. O exercício, ele é multifatorial, ele atua em diversas vias. Então, ele vai atuar fisiologicamente, metabolicamente, neuralmente. Não é à toa que é um senso comum entre todos da área da saúde recomendarem o exercício físico, tanto para quem tem depressão quanto para o idoso sarcopênico, psicologicamente e socialmente. A probabilidade de nenhuma via responder é quase nula. Então aqui a gente tem que mudar esse termo de não respondedor global para uma não resposta para aquela variável específica, ou uma baixa sensibilidade adaptativa referente àquela variável específica. Dentro da questão mais técnica, quando a gente entra na área da musculação, que talvez seja a maior parte que esteja aqui se perguntando se tem ou não uma genética boa para o ganho de massa muscular, o que a gente vai estar avaliando? A questão da dose de volume, intensidade, frequência e duração, o que é uma evidência consistente nos estudos. Quando a gente aumenta essas variáveis, a gente tende a reduzir a não resposta. Então a aplicação de um pouco mais de volume, uma maior intensidade e uma maior frequência, quando alinhados, vai praticamente eliminar a não resposta, pois muitos estavam atuando em uma área subótima do que compreende essas variáveis comentadas. Então o não respondedor da academia acaba sendo aquele cara que trabalha com 4 de 12 padrão, não faz registro da carga e não tem progressão semana a semana, não tem controle das repetições em reserva, então ele não sabe, quando ele chega na falha, quantas repetições ele fica na reserva, ou se não fica, e se fica, é 8, 10, 15 repetições na reserva, mantém aquela carga estagnada por longos períodos, e isso não se trata necessariamente de uma genética ruim, mas sim de um subestímulo crônico, o que é muito colocado nessas academias de rede, digamos assim.
Parece que existe um viés nas academias de rede de te fazer te proporcionar um ambiente subótimo de trabalho. Eles são contra o treino pesado. E não necessariamente o treino pesado é levantar muita carga. É levantar muita carga de acordo com a sua capacidade. Pois a hipertrofia depende de recrutamento de unidades motoras suficiente, tensão mecânica suficiente, proximidade com a falha e um volume efetivo. Se o estímulo não entra nessa zona adaptativa, não há motivo biológico para essa adaptação acontecer. Então, ir na academia e fazer a mesma coisa, você vai ser a mesma pessoa. E essa baixa sensibilidade ainda pode estar sendo amplificada por fatores como privação de sono, estresse crônico, uma dieta ruim, déficit energético ou até mesmo superávit energético severo, uma recuperação insuficiente, proporcionada muitas vezes de um volume de treino excessivo. Aí o cara não tem resultado porque não está se recuperando bem e se alia a esses outros fatores. Então, a gente tem que partir agora para uma correção desses equívocos. Genética ruim impede de evoluir? Não, mas ela pode reduzir a magnitude. Ela não elimina a adaptação. Se não ganhei massa muscular, não funcionou, pode ter melhorado a sua força, pode ter melhorado a sua composição corporal, pode ter melhorado a sua sensibilidade à insulina, pode ter melhorado a sua saúde mental. Só a massa muscular não é um preditor. Existem muitos outros para a gente estar avaliando. Treinar não se trata apenas de empurrar e puxar os pesos. Apesar da musculação ser extremamente intuitiva e parecer muito fácil, o treino exige métrica, progressão, proximidade com a falha, controle de variáveis e recuperação estratégica. Treino intuitivo demais gera estagnação. E isso mesmo nos caras grandes. O cara que tem uma boa genética, se ele não dá o devido valor a essas métricas faladas, ele vai estagnar, ele vai parar e não vai ter mais resultado. Ponto. Pois quanto mais treinado você é, menos treinável você fica. A partir daí, mais precisas precisam ser as suas métricas. Então, de uma forma muito prática, cara, se você acha que a sua genética é péssima, primeiramente se certifique de estar registrando suas cargas e repetições treino a treino, trabalhando num range de repetições pré-estabelecidos que vise entre 5 e 9 repetições, entre 10 e 15 repetições, aplique uma sobrecarga progressiva, ajuste esse volume semanal, garanta um sono adequado e avalie essas múltiplas métricas ao longo de diversas semanas. Assim, de fato, você vai garantir se você está tendo uma dose suficiente para gerar adaptação. Então, uma síntese final para esse vídeo super rápido, mas eu acho que de grande importância. Existe variação individual? Sim. Existem pessoas que não respondem de forma global? Não existe evidência que sustente isso. A não resposta é específica da variável. Dose maior tende a reduzir ou eliminar esse fenômeno. Um melhor termo, então, seria uma baixa sensibilidade adaptativa. A maioria dos não respondedores não são geneticamente incapazes, são mal expostos ao estímulo adequado. Apenas isso. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou até aqui, deixe seu like, deixe seu comentário e sugestão para próximos temas. Tamo junto!